filho, ó Deus, que vai trazer a tua palavra, Senhor, já tem colocado em seu coração, para que ele possa ministrar, Deus, nesta noite, não ele, mas o teu Espírito Santo, usando de uma forma grande e maravilhosa, Pai. Ó Deus, e fala conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Porque nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quero agradecer também a vida do nosso pastor Miguel, da nossa pastora Zilda pela confiança, e também agradecer pela Dalva pelo convite. Amém. E estamos aqui mais uma noite para glorificar o nome do Senhor. Nós vemos a diferença, né? Domingo a igreja cheia, e quinta-feira uma noite fria, a igreja um pouco vazia, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? E eu creio que cada um que chegou aqui vai sair com a sua porção em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Neemias. Glórias a ti, Senhor. Tu és santo, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Neemias, capítulo 1. Glórias a ti, Senhor. Neemias 1. O título fala assim: Neemias intercede por Jerusalém. 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando por grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Amém, irmãos? Para nós entrarmos aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui no livro de Neemias, se nós voltarmos um pouco no livro de Daniel, no capítulo de número 1, nós vamos ver ali que Jerusalém ela é tomada pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor entra ali com seus homens, com seu povo, e ele toma aquela cidade. E ali, o que acontece? Ele leva todos todos não, né? Mas a maioria cativo. Ele leva a maioria para ser escravo ali na Babilônia. E ainda ele manda escolher ainda.
dele. Isso é um livro muito importante. Se vocês puderem ler, vocês vão aprender bastante. 13 capítulos passa rapidinho. O livro nos ensina a motivar pessoas. Quantas pessoas estão precisando da nossa motivação, irmãos? Quantas pessoas estão aí fora perdidas? Passaram algum tempo, conheceram a Cristo, Cristo chamou, e ali começou a caminhar com Cristo, mas no meio do caminho por algo, pode ter sido que tenha sido machucada, e acabou se desviando. E Cristo nos levanta, assim como ele levantou Neemias, a motivar essas pessoas, a motivar o povo, a voltar a fazer aquilo que agrada ao nome do Senhor. Ensina também sobre planejamento, sobre como nós podemos, como nós devemos nos planejar. Porque nossa vida é corrida, né? A gente tem os nossos afazeres dia a dia, e às vezes não temos planejamento. Mas aqui esse livro ele também nos ensina a planejar. Planejar fazer o melhor para Deus. A resgatar almas para Cristo. Também nos ensina sobre organização. Sobre sermos organizados, né? A Bíblia fala que nós tudo com ordem e decência, né? Então nós temos que ser organizados na presença do Senhor. Nós temos que nos organizar, saber horários, uma coisa que o pastor fala, né? Irmãos que chegam atrasados. Não, a gente entende às vezes que pode ser por um trabalho, tal, mas às vezes você está em casa sem fazer nada e chega atrasado. Chega na hora do terceiro louvor, né? O terceiro louvor já está acabando, a pessoa está chegando quase na hora da palavra, né? Então é assim. E quero falar também um pouquinho sobre o retorno de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que o retorno dessas pessoas que estavam cativas lá na Babilônia foram em 3 etapas. Alguns historiadores vão dizer que mais ou menos de 120 a 145 anos, aquele povo ficou ali cativo, aquele povo ficou ali escravizado na mão da Babilônia, na mão daqueles reis. Porque começou com o rei Nabucodonosor, só que passou o tempo e vieram outros reis. E aquele povo continuou cativo. Aquele povo continuou fazendo ali, e sendo escravos, fazendo o trabalho mais árduo, fazendo o trabalho mais pesado. E Deus tinha um plano para resgatar. Eu falei que foi em 3 etapas, né? A primeira etapa, que foi a primeira leva que retornou da Babilônia para Jerusalém, foi sobre a liderança de Zorobabel, que passou 59 anos cativos, e eles voltam com Zorobabel, uma parte. Eles voltam para a reconstrução do templo. E a segunda etapa, para eles voltarem para Jerusalém, o segundo retorno foi sobre a liderança de Esdras. Vai dizer que foi 13 anos após a volta de Zorobabel. Então, 13 anos após a volta de Zorobabel, 13 anos depois, eles voltam sobre a liderança de Esdras, para retornarem para o ensino da lei. E a última etapa aqui, para eles retornarem para Jerusalém, foi sobre a liderança de Neemias. Eles voltam para reconstruir os muros. O nome Neemias significa aquele que consola ou consolador. Então, naquele momento, o povo estava precisando de um consolador. O povo estava precisando de uma pessoa que se levantasse para poder levar aquele povo de volta para Jerusalém. E eu creio que ali era um sonho de Deus isso. E aí onde nós lemos aqui no livro de Neemias, aqui no capítulo de número 1, fala assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu aqui é novembro, tá? Mês de novembro, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Então, nessa época que Neemias está escrevendo isso, Neemias estava cativo também.
ali no Império Persa. A Bíblia vai dizer que Neemias ele não nasceu em Jerusalém. Como ele estava cativo, ele nasceu no cativeiro. E por ele estar no cativeiro ali, ele era copeiro do rei. No final do 11, capítulo de número 1, tá, irmãos? No final do verso 11, ele vai falar assim, ó. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje. Concedo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. O que era ser um copeiro do rei? Antigamente, quando os reis, o que acontecia? Eles eram envenenados por comida ou por bebidas. Então, o copeiro servia para isso. O copeiro servia para quê? Antes do rei se alimentar ou antes do rei beber algo, o copeiro que experimentava aquilo antes. Era o copeiro que provava o alimento ou provava a bebida para ver se não estava envenenada. Porque antigamente muitos reis morreram envenenados por causa disso. Ser copeiro do rei. Às vezes a gente acha que é um cargo menos importante, tipo um garçom. Mas não é. Nessa época, ser um copeiro do rei era você ser uma pessoa da mais alta patente ali, porque você estava ao lado do rei. Neemias, ele servia ao rei. Por ele servir, eu creio que ele tinha intimidade com o rei. Por ele ser copeiro, imagina a vida que ele levava ali naquele palácio ao lado do rei. E ele estava ali na cidade de Suzã. E no 2 fala assim, que Anani, um de meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. Ali, irmãos, ele recebe a visita de um irmão dele, com mais alguns homens, e ali ele faz uma pergunta. Eu creio que essa pergunta foi uma pergunta muito importante. Porque através dessa pergunta que ele faz para o irmão dele, parece que é onde ele toma como se fosse um choque. Porque ele faz uma pergunta, ele pergunta para o irmão dele. Perguntei pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. E a resposta que ele teve não foi uma das respostas, né, que ele queria ouvir. Porque no 3 vai falar assim, eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha, lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, e as portas da cidade queimadas. Então, olha a notícia, olha a resposta que ele ouve. Parece que ele tomou um baque ali nessa hora. Porque, irmãos, não é fácil. Por mais que ele era copeiro, por mais que a vida dele poderia ser boa, ele teria ali uma vida de luxo, vamos falar a verdade, uma vida de luxo. Uma vida onde ele comia das melhores coisas, onde ele vestia das melhores roupas, onde ele tinha um quarto que pode ser que tinha uma cama ali, mais top que tinha na época. Mas olha o que acontece com ele. Ele sente ali a dor dos seus irmãos. Ele sente a dor do seu povo. Ali a Bíblia vai dizer aqui no 4, no final do 3 vai falar, passando grande aflição e vergonha. E os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Então ele para e pensa, ele fala, a cidade dos meus pais, onde meus pais foram sepultados, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas. É como se não tivesse proteção nenhuma naquela cidade. É como se qualquer um que quisesse entrar ali e quisesse bagunçar, não tinha leis, não tinha nada que pudesse parar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo naquela época. Então ele sente, irmãos. No 4 ele vai falar assim, ó. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei.
Neemias chora. Neemias ali, ele sofre o pranto pelo seu povo, pensando no seu irmão. Será que nós temos, nos dias de hoje, será que nós temos pensado nos nossos irmãos? Será que nós temos se preocupado com a vida dos nossos irmãos da igreja, da nossa família, daqueles que às vezes precisam da gente? Assim como Neemias se preocupou? Será que eu me preocupo só da minha barriga estar cheia, mas eu não quero nem saber da vida dos irmãos, se os irmãos comeram, se não comeram? Como que está a vida dos irmãos? Irmãos, nós somos egoístas, se eu falar a verdade. Nós somos egoístas, porque nós se preocupamos somente com nós. A gente não quer saber do nosso irmão, o que o nosso irmão está passando, se ele está passando por alguma aflição. Mas Cristo, Ele vem nos levantar esta noite para a gente começar a pensar mais nas pessoas. Não me preocupar só comigo. Neemias, ele podia nem se preocupar com as outras pessoas. Ele já vivia no palácio mesmo. Ele já estava ali com o rei. Ele comia do melhor, ele comia bebia da melhor bebida. Mas não, irmãos. Olha que coração grande que esse homem tem. Isso é um coração de Cristo. Isso é um coração de Deus. Onde nós temos que buscar um coração assim, desse jeito. Às vezes nós estamos com o coração endurecido. E nós não queremos saber das pessoas. Está tudo bem, eu estou bem. Eu estou bem, então está bem. Mas e os que precisam de nós? E aqueles que passam por algo, às vezes nós podemos ajudar, mas como eu disse, nós somos egoístas, nós não estamos nem aí. Neemias, ele se importava com o bem-estar das pessoas, porque senão ele não chorava. Quando ele leu aqui no verso 4, depois de ouvir essas palavras, sentei e me chorei. Ele chorou porque ele sentiu aquilo, ele sentiu aquela dor, ele sentiu o que o seu povo estava passando. Depois dele chorar, ele fala: lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Quando ele fala aqui no mês do Quisleu, isso ele ficou sabendo no mês de novembro. Se passaram 4 meses, irmãos. 4 meses, mês de novembro. Então passou dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses ele orando a Deus e ele buscando a face de Deus para ele poder tomar ali, Deus mostrar um caminho, Deus abriu a mente dele para ele poder fazer alguma coisa. É uma direção. Aí ele fala: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, que foram 4 meses. E continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Irmãos, olha o que Neemias faz. Neemias, ele abre mão dos sonhos dele para viver o sonho de Deus. Será que se fosse nós ia fazermos isso? Nós ia fazer isso? Abrir mão do nosso sonho para poder viver o sonho de Deus? Para fazer a vontade de Deus? Porque Deus ele tem o melhor para nós. E a gente não queremos viver o sonho de Deus, nós queremos viver o nosso sonho. Mas como a gente sabe, os sonhos de Deus são maiores, são melhores. E nós pensamos muito pequeno, porque às vezes nós sonhamos alguma coisa e nós não temos a imensidade do que Deus pode fazer pela gente. Aqui também nesse livro de Neemias, ele nos ensina a lidar com a oposição. Em meio às circunstâncias ali dele orar e ele jejuar, eu quero falar um pouquinho sobre jejum, tá bom? Depois eu volto aqui sobre a oposição. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Continuei
a jejuar e orar perante Deus do céu. Só fazer uma pergunta, mas não precisam responder, tá? Qual foi a última vez que vocês jejuaram? É difícil, eu vou falar por mim. Porque é difícil eu jejuar. Às vezes eu venho em consagração aos domingos, né? Mas na semana, como correria do dia a dia, tal, lá na empresa, eu acabo, né, esquecendo, ou aquilo mesmo também, né? Relaxo. Vamos falar a verdade, relaxo. A gente acaba não jejuando. E a gente precisa jejuar. A gente precisa, porque quando a gente jejua, quando a gente ora, a gente se conecta mais com Deus. A gente se aproxima mais do Senhor. Quando nós olhamos para a igreja, será que não temos motivo para jejuar? Quantas coisas, irmãos, estão acontecendo nas igrejas aí afora? Quantos líderes não estão caindo? Mas nós, como igreja, será que a gente está jejuando? Será que a gente está fazendo a vontade de Deus? A gente poderia fazer muito mais, né? Mas é o que eu falei. Nós somos um pouquinho relaxados com essa... E a gente não fazemos. Quando nós vemos a insegurança e a violência, será que não temos motivo para jejuar? Olhamos no mundo de hoje que a gente vive, quando se liga a televisão, só notícia ruim. Só aquilo que não presta. Será que a gente não tem motivo para jejuar? Será que a gente não tem motivo para poder fazer um jejum e pedir pela vida? Por mais que não seja da nossa família ou conhecidos nossos. Mas para que Deus venha guardar, porque os dias são maus. Os dias, cada dia estão piorando. Não tem o que melhorar. Se nós paramos para pensar, pastor, não tem mais o que melhorar. Não adianta. É daqui para pior. O inimigo está se levantando cada dia contra as nossas vidas, contra as nossas almas, para nos tirar da presença. Então, eu creio que tem um motivo. Tem um motivo. Basta a gente querer. Se a gente se colocar na posição, fazer que nem Neemias fez aqui, jejuar e orar perante o Deus, para que Deus venha nos livrar disso, para que Deus venha nos livrar de coisas piores que virão. Porque é bíblico, irmãos, não adianta esconder, não adianta querer falar aqui que não é verdade, que é verdade. A Bíblia diz que irão vir doenças piores do que a Covid que nós passamos, que já foi uma doença bem complicada. Você pode ver que nas reportagens aí falam, né? Cada dia é um nome diferente a doença aí. Então nós temos, irmãos, que buscar por isso, para que no dia mal a gente esteja preparado. A gente tem que jejuar para que no dia mal nós venhamos estar firmes na rocha. Nós venhamos estar na presença, fazendo a vontade de Deus. E Deus irá nos guardar. Deus irá guardar vocês, os seus familiares, os nossos familiares, a nossa casa. Aleluia, Senhor, Tu és santo, Deus. Tu és fiel, Senhor. Aqui, eu marquei aqui que quem jejua tem pressa. Não é verdade? Se nós jejuamos, é porque nós temos pressa de algo. Aquilo que nós estamos pedindo, é para que Deus venha à frente daquilo, de alguma necessidade, de alguma coisa, porque nós temos pressa. Então nós temos que jejuar, irmãos. Nós temos que orar. Quem jejua está dizendo que não pode se conformar com a situação. Olha, tremendo, né, pastor? Nós não se conformamos com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós não se conformamos com essas doenças que estão vindo. Então nós temos que orar, e nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus. Assim como Neemias fez, irmãos. Agora eu quero falar sobre um pouquinho da oposição, Neemias. Neemias, ele se levanta ali, né? A Bíblia, no capítulo 2, vai falar assim, o título fala, Neemias recebe o apoio do rei Artaxerxes. O 2, tá? Capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, que é o mês de março.
no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo. Verso 3. E disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que está me pedindo? Nessa hora eu orei a Deus do céu. 5. E disse ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixes ir, ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar até Judá. Então, irmãos, você vê aqui que primeiramente, o que Neemias faz nesses 4 meses? Primeiramente ele busca o céu, ele busca Deus. Primeiramente ele busca Deus, ele busca o céu. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que primeiramente buscar ao Senhor. Nós temos que orar. Nós temos que jejuar. Nós temos que se prostrar diante de Deus, de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Porque depois, irmãos, Deus ele vai preparar aquilo que a gente está pedindo. Deus ele vai nos abençoar. Deus ele vai abrir as portas. Deus vai abrir os caminhos. E a gente vai conseguir chegar lá. Assim como Neemias. Neemias ele busca socorro em Deus. Ele não vai buscar socorro primeiramente ao homem. Ele busca primeiramente em Deus. E depois ele buscar em Deus, ele entra, assim como nós acabamos de ler, ele entra na presença do rei para servir vinho ao seu rei. E ali, quem percebe que ele está triste é o rei. Porque o rei já conhecia Neemias. Já sabia como ele era. E o rei olha no semblante de Neemias e vê um semblante triste. E ele pergunta o que está acontecendo. Ele fala: ao rei: Senhor, como que eu vou me alegrar sabendo que o meu povo está passando por grande aflição? Como que eu vou me alegrar se os muros foram derrubados? Como que eu vou me alegrar se as portas da cidade do sepulcro dos meus pais foram queimadas? Não tenho por que se alegrar. E ali ele pede a ajuda do rei. Aí sim, primeiramente ele pediu a ajuda do céu. E logo após Deus deu estratégias. Ali era Deus no rei. Como que o rei fala isso para ele, aqui onde nós acabamos de ler? Então, ali ele pede a ajuda do rei. E ali o rei o ajuda. O rei ali envia as cartas para as outras pessoas poder ajudar Neemias a chegar à sua terra. Porque a Bíblia fala que de Suzã, da onde estava Neemias, até Jerusalém, é 1.500 quilômetros, irmãos. 1.500 quilômetros. Então, mais ou menos, daqui em Brasília dá 1.000. Daqui em Brasília dá 1.000 quilômetros. 1.500 quilômetros, vamos pôr daqui na Bahia. É o chão. É chão. Para quem anda na estrada, para quem viaja, sabe que é bem longe mesmo. E hoje de carro, a 120 km por hora, né, que é a maioria do limite das rodovias. Agora imagina naquela época, irmãos.
andar 1.500 quilômetros em cima de um animal montado. E o animal cansa também, né? Porque o animal não é de ferro. Então eu creio que ali uma parte do caminho era montado e uma parte andando. 1.500 quilômetros, irmãos. Olha o que Neemias faz para poder ajudar o seu povo. E aí, irmãos? O que nós vamos fazer para ajudar o nosso povo? O que nós vamos fazer para ajudar a nossa igreja? Olha a lição que nós estamos aprendendo nesta noite com Neemias. O que nós vamos fazer? O que nós vamos dar para Deus para nós podermos fazer algo pelos nossos irmãos? Vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, para que Deus nos dê estratégias para nós podermos ajudar o povo, para nós podermos ajudar os nossos irmãos, para nós ajudarmos a nossa parentela. E não é fácil, irmãos. Não é fácil, porque depois de um longo caminho, ele chega àquela cidade ali, de Jerusalém, a cidade dos pais dele. E a Bíblia vai dizer que na primeira noite, ele estava cansado, porque uma longa viagem montada num animal e a pé, cansativo demais. Só que a Bíblia vai falar que naquela madrugada, o que Neemias fez? Neemias, ele levanta e ele vai rodar a cidade para ele dar uma olhada nos muros, para ele ver qual que era a situação dos muros ali. Para ele ver o que poderia ser feito. Então ele levanta de madrugada, ele pega alguns de seus homens e ele vai. Chega até um certo limite, a Bíblia vai dizer que ele para, ele deixa aqueles homens e ele vai sozinho. Ele vai sozinho, ele chega lá, ele olha as portas todas queimadas, ele olha aquelas muralhas toda destruída, toda arrebentada. Eu puxei no YouTube algumas imagens para mim ter um pouquinho de noção dos muros. E as muralhas alguns vão dizer que tem 12 metros de altura. Largura de 1 metro, acho que se eu não me engano, 1 metro e pouco. Era bem grande, é um muro que protegia. E ali Deus, ele dá para ele a estratégia de como ele ia fazer para poder reconstruir. E ali Deus o ensina como fazer. E ali o povo também ajuda ele. Graças a Deus que Deus levanta um povo. Quando vocês forem ler, se vocês forem ler esse livro, vocês vão ver que tem muito. Ele vai falar de muitos nomes. Tem até uma parte que é bem assim, um pouco chata, porque é nomes. Mas, é tremendo. É tremendo, é maravilhoso o que Deus faz ali. Ele começa a reconstruir os muros, só que o inimigo, ele fica furioso. O inimigo não quer que os muros sejam reconstruídos. Ele não quer a restauração dos muros. E o que ele faz? Ele vai levantar os seus. Ali ele levanta Sanbalat e Tobias. Irmãos, esses dois foram pedra de tropeço ali na vida de Neemias. Não foi fácil, porque eles ameaçavam Neemias a todo custo. Eles inventavam coisas contra Neemias. Mas Neemias firme ali. Neemias estava ali para fazer a vontade de Deus. Neemias estava ali para fazer os sonhos de Deus. Para reconstruir aquela cidade. Para deixar aquela cidade fortificada novamente. Onde as pessoas olhassem e falassem, nossa, como que a gente vai entrar aí? A gente não consegue entrar. Porque os portões estão nos lugares, olha as muralhas. Então, irmãos, Deus levanta ali, o inimigo vem com Sanbalat e Tobias para tirar a paz de Neemias. Mas Neemias não arreda o pé. Neemias, ele continua ali, na batalha, continua ali trabalhando. A Bíblia vai dizer que eles trabalhavam com uma mão.
eles trabalhavam e com a outra mão eles seguravam a arma, eles seguravam a espada. Por quê? Porque se viesse os inimigos, eles iam lutar. Eles não iam deixar que o inimigo viesse destruir tudo de novo. Eu marquei aqui, ó. Não precisa abrir não, tá? Pode ir. Capítulo 4, verso 7 vai falar assim: Mas Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram a reconstrução dos muros de Jerusalém. Estava avançando, e que as brechas começaram a se fechar e ficaram furiosos. Então, irmãos, eles perceberam que eles estavam conseguindo reconstruir ali. Eles estavam fazendo aquilo que era o que Deus queria. Aqueles irmãos começaram a fechar as brechas. Uma pergunta eu faço e não precisa responder. Quais são as brechas que nós estamos dando? Quais são as brechas que precisam ser tampadas das nossas vidas? Porque às vezes nós temos atitudes, às vezes nós fazemos coisas que abrem brechas para Satanás agir na nossa vida. Irmãos, eles foram fechando aquelas brechas. Então, vamos fechar as brechas das nossas vidas. Não vamos dar brechas, não vamos dar ousadia para Satanás. Não vamos deixar que o inimigo, que a gente venhamos fechar as brechas. Como? Lendo a palavra. Que é difícil ler a palavra hoje, né? É muito difícil ler a palavra. Nós falamos que nós não temos tempo. Nós fazemos milhões de coisas, um monte de coisas o dia inteiro, mas não temos tempo para a palavra. Então nós vamos fechar as brechas assim, lendo a palavra. Nós vamos fechar as brechas orando. Nós vamos fechar as brechas jejuando a Deus e buscando a Deus. Em espírito e em verdade, irmãos. Nós temos que fechar as brechas. Porque Satanás ele não brinca. Não, ele não está brincando. Às vezes nós brincamos de ser crentes. Nós brincamos que servimos a Deus. Mas ele não brinca não. Ele está furioso. E ele quer nos tragar. E ele quer nos levar. E ele quer ver nós em ruínas como aquele povo quando foi levado cativo. Ele quer ver nós escravizados. Mais para frente, capítulo 6, no 3, vai falar assim: Por isso enviei-lhes mensageiros. 6, tá? Quem quiser abrir. 6, verso 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado em uma grande obra. Os inimigos ali, Sanbalat e Tobias, eles faziam de tudo para Neemias, para chamar a atenção de Neemias, para que eles parassem aquela obra, para tirar o foco deles. Só que Neemias ele manda avisar: não vou parar, porque eu estou em uma grande obra. Essa grande obra, ele está fazendo a vontade de Deus. Assim, irmãos, nas nossas vidas também. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, nós estamos em uma grande obra. Nós não podemos parar. Nós não podemos deixar que dificuldades, que levantes do inimigo, façam com que nós venhamos parar. Não podemos deixar, irmãos. Essa obra do Senhor é para nós ganharmos almas aí fora, que estão precisando. Almas que não conhecem a Cristo, ou pode ser também que almas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas não contam com a minha oração, não contam com a oração de vocês? E Deus nessa noite está nos ensinando, Deus está nos mostrando como que devemos fazer, irmãos. Nós temos que fechar as brechas, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos fortalecer, assim como diz lá no livro de Efésios, que nós temos que nos revestir de toda a armadura.
Que nós venhamos buscar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Que nós venhamos nos revestir, assim como esse grande líder que foi Neemias. Que exemplo de homem de Deus. Por tudo, desde do que ele passou, do que ele sentiu. Mas Deus foi ali com ele, porque ele buscou a Deus. Em nenhum momento ele se esqueceu de Deus. Em nenhum momento ele culpou a Deus por aquilo que aconteceu com o povo dele, com a parentela, com o pessoal da cidade dele. Em nenhum momento ele questionou a Deus. Ele buscou a Deus, e Deus deu força, e Deus deu graça para ele poder reconstruir as muralhas. A Bíblia vai dizer que as muralhas foram reconstruídas em 52 dias. Olha que maravilha. Em 52 dias, eles conseguiram finalizar aquela obra. Pelo tamanho das muralhas, 12 metros, com 1 metro de largura, é muita coisa, é muito trabalho. Mas ali o serviço era árduo. Era dia e noite. Eles não paravam. Por quê? Porque eles estavam em uma grande obra. Eles não poderiam, irmãos, retroceder. Eles não poderiam parar. E graças a Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. E Ele se importa com nós. Deus, Ele se importa com nós. Aqui eu escrevi aqui, uma das lições aqui, que nós aprendemos. Como trabalhar com entusiasmo mesmo em meio às críticas. Como trabalhar com entusiasmo mesmo em meio às críticas. Nós estamos aqui no dia a dia ali trabalhando. Nós estamos fazendo ali os nossos serviços, os nossos afazeres do dia a dia. Mas sempre tem alguém para criticar. Sempre tem alguém para falar que está errado aquilo que você está fazendo. Sempre tem alguém para vir desanimar você, para vir me desanimar com o trabalho que nós estamos fazendo ali. Mas Neemias, ele nos ensina que mesmo em meio às críticas, mesmo em meio a levantes, nós temos que estar firmes, irmãos, na rocha ali. Nós temos que estar ali nos pés de Jesus, clamando, buscando a Deus, em espírito e em verdade, porque é só Ele para nos dar graça. Às vezes nós temos algum amigo que vem apontar o dedo na nossa cara. Eu passei por um momento que eu acabei até contando lá na empresa. O meu encarregado saiu, como ele se aposentou ali, e os donos decidiram em contratar uma nova pessoa na função de encarregado. E beleza, aí veio o primeiro, o cara não ficou uma semana, e aí ele pediu para sair. Ele conheceu o serviço tudo, e ele não quis ficar. E aí eles contrataram outro, colocaram no lugar do meu encarregado. Pensa, irmãos, num sambalá de Tobias. Meu Deus do céu. Eu passei uma prova ali. Sério. Eu passei uma prova ali, eu tenho, graças a Deus, eu tenho um tempo de empresa já, né? Tenho uns anos ali. E eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Mas com aquele cara não dava, sério. Eu não tinha motivo algum para estar ali não sentia vontade de trabalhar, eu queria ficar em casa. Porque aquele homem começou a me perseguir. Não sei se ele tinha inveja de mim, porque quando ele chegou já tinha mais de 10 anos de empresa. E eu entreguei nas mãos de Deus. E eu comecei a orar a Deus. Comecei a pedir. Minha esposa também, Sabrina também, a gente acordava de madrugada, comecei a orar. Falei, Senhor, é só a sua mão. Porque se eu for com as minhas mãos, eu vou pular no pescoço dele. E, irmãos, a gente orando ali, a gente entramos num propósito ali, e Deus teve misericórdia. Aconteceu uma situação lá, onde ele, por ser o encarregado, ele foi o culpado. Ele veio até querer jogar a culpa para cima de mim, mas ele que era o chefe, ele que era o encarregado, não conseguiu se explicar lá para a diretoria, e a diretoria acabou mandando embora. Mas eu sabia que era a mão de Deus. Porque Deus tem
tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na vida de cada um aqui. Basta a gente se colocar na posição. Basta a gente fechar as brechas. Entendeu, irmãos? E graças a Deus, ali, né, hoje, ele levantou um rapaz que trabalha comigo há anos, como um encarregado, e a gente se dá muito bem, e graças a Deus o serviço está fluindo, graças a Deus a gente está conseguindo resolver ali as pendências, aquilo do dia a dia, aquele desânimo que eu tinha de não estar mais ali, passou, graças a Deus, e eu creio que Deus tem o melhor para mim ali. Como assim, eu creio que Deus tem o melhor para cada um. Em nome de Jesus, eu já estou profetizando sobre as empresas que você trabalha, sobre o seu lar. E nós temos que crer, irmãos, porque Deus, Ele é esse Deus tremendo, é esse Deus maravilhoso. Por mais que às vezes a gente acha que Deus não está conosco, mas Ele está nos protegendo. Ele está ali ao nosso lado, nos guardando. Ele está ali nos dando estratégia, assim como Ele deu estratégia para Neemias, para reconstruir os muros. E sempre lembrarmos que nós estamos numa grande obra, irmãos. Que nós não podemos parar. Amém? Eu queria que os irmãos se levantassem para a gente poder orar um pouquinho. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus possa abençoar a cada um. E eu quero orar nesse momento pela vida de cada um, pela nossa igreja. Quero orar pelo povo, para que o povo venha acordar esta noite, para que Deus venha despertar Neemias aqui no nosso meio, para que Deus venha trazer uma liderança, para que a gente venha prosseguir ainda mais. Que Deus venha trazer no nosso meio homens e mulheres que verdadeiramente estão dispostos a servir, a continuar essa grande obra. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, está, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Eu te peço, abençoa a cada coração, a cada pensamento, Senhor. Que o Senhor visite cada um desde o alto da cabeça, Senhor, até as plantas dos pés, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha levantar, Deus, Neemias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que nós venhamos continuar, Senhor, fazendo a Tua obra, para que nós venhamos continuar, Senhor, reconstruindo os muros, Senhor, para que nós venhamos continuar, Senhor, tapando as brechas, Deus, em nome de Jesus. Nós já repreendemos, Senhor, todo o mal, Senhor, repreendemos tudo que não provém de Ti, Deus, repreendemos, Senhor, toda obra de Satanás, Senhor, que caia por terra, Senhor, toda obra, Senhor, de macumbaria, Senhor, que caia por terra, Senhor, toda obra de feitiçaria, Deus, que caia por terra, Senhor, toda opressão, que caia por terra, Senhor, toda depressão, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, Senhor, nos ajudando, Senhor, segurando, Deus, nas nossas mãos, Senhor, e nos levando, Senhor, além, Senhor, e nos levando, Pai, a níveis, Senhor, mais profundos, onde nós possamos ter intimidade contigo, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar a cada dia, Senhor, pois precisamos, Senhor, de Ti, Senhor, precisamos, Senhor, da Tua visitação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqui está, Senhor, servos e servas, Senhor, igual a Neemias, Senhor, que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ir além, Senhor, que nós venhamos fazer a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, meu Deus amado. Trabalha nos corações, Senhor, trabalha nos pensamentos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Eu profetizo a cura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra tudo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, para Te bendizer, Senhor, em espírito, Senhor, em verdade, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós venhamos ser envergonhados, ó Pai, Senhor, mas vai à frente, Senhor, das nossas vidas, Senhor, dos nossos planos, meu Deus, dos nossos sonhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda nesta noite, Senhor, nos ajuda, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Alcança, Senhor,
a vida, Senhor, de cada um, Senhor, com as tuas mãos poderosas e santas, Senhor. Pai, alcança, Senhor, a vida, Senhor, do Pai, Senhor, do irmão Antônio, Senhor, naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, com as tuas mãos poderosas e santas, Senhor, alcança, Senhor, a vida do nosso irmão Alex, Senhor, naquele hospital, Senhor. Senhor, venha ser com ele, Senhor. Eu profetizo a cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Senhor, olhar para os nossos irmãos, Senhor, assim como se fosse um de nossos familiares, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós glorificamos ao teu santo nome, Senhor, e bendizemos a ti, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glórias a ti, Senhor. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.